E há exatamente uma semana a gente propôs a vocês a ordem da alimentação ayurvédica. Como vocês estavam compartilhando aqui, né, antes da gente começar a aula, só pelo simples fato de vocês comerem numa ordem que desliga o cérebro de vocês do estômago, vocês se livram de um grande problema, barra pecado ocidental, que é a vontade de comer doce no final, ok? Vocês falaram até, não, teve vezes que eu até comi, não, mas eu não vou mentir, não. Mas a vontade não estava lá, certo? Ipsis literis, estou aqui copiando o texto. Por quê? Porque quando a gente come o que na perspectiva que a gente daqui a pouco vai chamar de vaio e a caixa, que por enquanto a gente está chamando de adstringente e amargo, isso é uma ferramenta boa, bonita e barata, não só para você não ter cáries, não só para você não ganhar peso à toa, não só para você não ficar com sono depois de comer, mas também para você não ficar com vontade de comer doce no final. Vocês já alguma vez tiveram alguma experiência assim fora da caixinha de escovar o dente com uma pasta de dente indiana? Cuidado porque ela pode ser picante, ok? Do ponto de vista da cultura, digamos, do Ayurveda, você deve usar, na média, sabores picantes, adstringentes e amargos para ser a sua escova de dente. A escova de dente não, desculpa, a pasta de dente que você vai usar. Porque esta pasta de dente, essa parte você vai achar horrorosa, gente. Esta pasta de dente que a gente usa, não precisa nem ser a Colgate, assim, mais chulé. Qualquer pasta de dente ocidental, ela vai tender por o que dentro do ayurvedês a gente vai chamar de madura e lavana. Porque o nosso paladar ocidental é majoritariamente infantilizado se você for pegar uma perspectiva de saúde. Quem que criou esse paladar infantilizado? Não vai botar toda a culpa nos franceses. Porém, a nossa civilização ocidental, ela tem como um grande conceito de gastronomia, ainda hoje, o que é uma cultura francesa. E pode ser que para os franceses isso funcione, mas isso é só uma cultura alimentar, gente. No Mediterrâneo, do ponto de vista árabe, tem outra, do ponto de vista chinês, tem outra, vamos chamar dentro dos muitos milhares que tem na Índia também tem outras, ok? O ponto todo é, você não tem vontade de comer doce no final. Você dá um estímulo errado para o teu cérebro. E qual é o estímulo errado para o teu cérebro? Você não termina desconectando ele da sua barriga. Aí as pessoas falam, ah, porque leva um tempo para ter saciedade. Não, gente. É falta de cultura ayurvédica. Hoje a gente vai ter uma outra grande revolução na vida de vocês, que é comer lasanha para emagrecer. Não, vai ser só tu mesmo para inventar uma dessas. Não, gente, não foi eu que inventei. Os ingleses já chamam isso relativamente de chá das 5 há muito tempo, que é um outro costume ayurvédico. Ok? O problema é que eles botaram chá preto no chai. Aí as pessoas hoje em dia ficam combateadas com aquilo dali. Mas, da mesma forma como em uma semana a gente falou com vocês sobre a ordem da alimentação ayurvédica que é aplicado prioritariamente no almoço, hoje a gente vai falar com vocês da nossa capacidade de ter um Ayurveda feliz e a vida melhorar. Porque na próxima sessão eu vou falar para vocês do café da manhã e do jantar, mas aí vocês vão falar, não, mas já tem uma Ayurveda feliz, não, mas tem, então tá tudo bem, tá tudo bom, ninguém vai ficar estressado e tal. Por quê? Só de você seguir esses princípios que são muito centrais na nossa escola. Ajuda a pessoa a almoçar direito. Ensina para ela o que que é um Ayurveda feliz e saudável. Isso por si só ajuda a corrigir muito o como que essa pessoa vai ou não tomar de jejum e como que essa pessoa vai ou não jantar, ok? Esses princípios, eles são princípios reais de uma alimentação ayurvédica e não uma alimentação estadunidense travestida de indiana. Porque depois de um tempo, né, um dos objetivos desses cursos é vocês perceberem e falar assim, nossa, Namastê, eu já li um monte de livro de alimentação ayurvédica, já fiz um monte de curso, e você é a única pessoa que fica falando de uma forma tão assintosa assim da questão da ordem da alimentação ayurvédica, do Ayurveda feliz, porque a gente está quebrando o paradigma ocidental de alimentação.
Isso não é trivial, gente, tem custo. As pessoas não gostam. Ah, eu ficava lá, como é que foi um dos depoimentos? O verdinho no final eu ainda ficava ali, né? Me dando com ele e tal. Por quê? Porque a gente não está falando só da nossa nutrição quando a gente está falando da nossa alimentação. A gente está falando da nossa memória afetiva que a gente não tem noção de que ela está lá. Ah, mas eu me lembro do chocolate da minha avó na Mastéia, do bolo de cenoura e tal. Eu sei que é memória afetiva. Eu falei, ah, é? Vai para a Finlândia. Toma um café da manhã de peixe, tomate e outras coisas que eu quero ver se você não vai chiar. Teve uma vez que eu estava no hostel, gente, falei, gente, eu sou bem cabeça aberta, mas isso eu não aguento não, socorro. Quando a gente chegou, quando eu cheguei na Índia as primeiras vezes, era um tal de arroz com feijão de diferentes formas no café da manhã. Eu falei, isso daqui tá me sendo difícil. Ou seja, o como a gente se alimenta de pão francês de manhã com queijo, que seja presunto, que seja, é, sei lá, suco de laranja, mamão, granola e tal, isso faz parte, gente, da sua identidade. Você provavelmente não sabe ser uma pessoa se você passar 5, 10 dias